Oi, eu sou a Isabelle Pedroso. Fica à vontade, pega aquele café, aquele chá ou aquele refrigerante que eu sei que tu gosta e se acomoda. A gente vai ter mais uma daquelas conversas. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquele like e ativar as notificações, tá? Bom, o tema que eu resolvi conversar com vocês sobre é depressão. Eu escolhi depressão por dois motivos. Primeiro, porque é setembro amarelo, e segundo, porque eu já tive depressão. Não exatamente depressão, foi início de depressão. Eu vou contar mais ou menos como tudo aconteceu e tal. Bom, tudo deu início quando eu tinha 15 anos. Eu tive a minha primeira decepção com a minha melhor amiga. Meu coração se partiu. E eu fiquei apavorada. Eu não conseguia mais confiar nas pessoas. Eu fiquei com medo, eu me perdi. Literalmente eu me perdi. Eu fiquei com tanto medo que eu afastei todo mundo da minha vida. Eu cortei todos os meus laços, eu cortei todas as minhas amizades. Na época eu tava viajando. Quando eu voltei pra casa, eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais com quem conversar, eu não tinha ninguém. O que eu fazia o dia inteiro era da escola pra casa e pronto. Passava o dia deitada no celular e ficar em casa o dia inteiro me afetou muito. Porque antigamente eu era uma pessoa cheia de amigos, que tinham com quem conversar o tempo todo, que se divertia e tal, e simplesmente eu parei. Simplesmente eu decidi não sair mais, decidi não ter mais amigos, porque alguém me afetou, porque alguém partiu meu coração, porque alguém traiu a minha confiança. E eu fiquei com medo de confiar nas pessoas novamente. Foi por isso que eu cortei as minhas amizades, por isso que eu me afastei de todo mundo. É natural, eu me perdi, eu não sabia mais o que fazer. Então eu achei que a melhor forma era me afastar de todo mundo. Então eu passava o dia inteiro dentro de casa, não saía, só ia pra escola, voltava, ficava no celular o dia inteiro. Gente, vocês não têm noção de como aquilo me afetou. Eu me sentia sozinha o tempo todo. O tempo todo. Eu ficava literalmente triste o dia inteiro. Ficar sem fazer nada afeta a gente. E eu ficava assim, e o dia inteiro dentro de casa, andando pro lado e pro outro, mexendo no celular, triste, solitária. Passava o dia estressada também, tratava todo mundo ao meu redor mal, todo mundo. E no fim, fingia que estava bem, que estava ótimo, que aquilo de alguma forma não me afetava. Mas no fundo afetava sim, porque eu não tinha mais ninguém, não tinha com quem conversar. E as pessoas que estavam ali para conversar comigo, eu afastava. Porque eu tava com medo. Eu tava com medo de me aproximar das pessoas e alguém mentir pra mim, ou alguém me trair, ou alguém esconder de mim, ou alguém contar o que eu conto pra alguém. É natural. Eu não sabia mais o que fazer. Então, isso começou a doer muito em mim. Muito mesmo. De verdade, eu ainda lembro. Como eu não saía... Os finais de semana eram longos. Longos, tristes, estressantes. Dava vontade de não acordar para viver eles. Aliás, todo santo dia dava vontade de não acordar. Eu queria não estar ali. Eu queria todo santo dia não estar ali, não existir mais. Às vezes eu lembro que eu acordava tão mal que eu chorava tanto e dizia: eu não quero estar aqui. Eu não quero acordar hoje. Eu não quero mais existir. Eu acho que a vida das pessoas seria bem melhor sem mim. Eu pensava tanto isso. Então, isso foi sendo todos os dias. Eu não queria mais fazer parte da vida das pessoas, eu não queria mais ter a minha vida. Imaginam como doeu naquela época. E ninguém entendia. Ninguém me entendia. As pessoas começavam a dizer que era drama. Gente, isso não era drama. Nunca foi drama. Eu só queria que alguém me entendesse. Que alguém soubesse o que eu estava passando. Mas, como sempre, ninguém nunca me entendeu. Então eu continuei sozinha. Aí isso começou a me afetar ainda mais. Com o tempo isso começou a doer ainda mais. Cada dia doía mais. Eu começava a chorar todas as noites. Todas as noites eu chorava. Achando que aquilo ia me esvaziar. Ia doer menos. Mas não. A cada noite, a cada dia que eu chorava mais, doía cada vez mais. E eu não sabia mais o que fazer. Eu ouvia críticas, eu ouvia comentários ruins sobre quem eu era, sobre quem eu estava me tornando. Eu ouvia que eu era ninguém, que eu não era nada, que eu era uma pessoa sem personalidade, que eu era ruim e que eu só estava fazendo drama. E pior, eu ainda ouvia muita coisa ruim, é porque eu não quero comentar aqui. Mas vocês imaginam o quão doloroso era pra mim?
ouvir tudo aquilo e fingir tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Eu botava um sorriso na cara e dizia, eu não me importo, eu não ligo pro que você diz, eu não sou nada disso. Mas no fim, quando eu chegava em casa, eu chorava. Eu me desbulhava em lágrimas, eu chorava muito. Porque naquele momento doeu. E eu queria ter chorado. Mas pra quê? Pra ouvir alguém dizer que era drama? Que eu tava querendo chamar atenção? Ninguém entendia. Pra mim também era difícil entender. Eu também não entendia por que aquilo me afetava tanto. Eu deveria ser mais forte, ter sido mais forte. Mas de alguma forma aquilo doía tanto. Eu ficava meio perdida, chorava. E aquilo não tava adiantando. Depois de ouvir tanta coisa, depois de ver, de sentir tanta coisa, chorar não aliviava, não mudava, não fazia diferença alguma. O que eu fazia? O que eu optei por fazer depois de um tempo? Eu comecei a me mutilar. Eu comecei a me cortar, a me ferir. Imagina, todo santo dia depois de chegar em casa na hora de dormir, você não ia dormir. A sua mente, o seu pensamento ficava poluído de coisas ruins, de pensamentos ruins, de vozes ali falando que você não era nada, que você não é ninguém. E ficar lembrando das coisas que você escuta, das pessoas que não estão aí, dos seus amigos que não falam mais com você, porque apesar de você ter se afastado, ninguém foi atrás de você. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém. A minha amiga, que partiu meu coração, nem pra pedir desculpa veio. Então, pra que eu ia existir? Ninguém ia sentir mais a minha falta. Ninguém precisava mais de mim. Então, eu não queria mais fazer parte do mundo. E toda noite, quando eu ia dormir, era assim. Minha cabeça, minha mente era cheia de pensamentos ruins, de coisa dolorosa, de sentimento doloroso, de coisas que eu ouvi que doíam na alma, doíam no meu coração. E eu chorava, eu me mutilava, eu me cortava, eu me machucava. Doía tanto. E às vezes quando doía tanto no meu coração, em mim, as minhas dores, eu nem sentia quando eu me cortava. Eu nem sentia. Porque eu só sentia a minha dor mental, a minha dor psicológica, o que eu estava sofrendo e que ninguém via. Ninguém estava ali para me ajudar, para me aconselhar. O que as pessoas sabiam dizer? Que era drama, que era coisa da minha cabeça, que eu estava querendo chamar atenção. Será que era isso mesmo que eu queria? Chamar atenção de quem? Por quê? Porque eu estava triste? Porque alguém partiu meu coração? É verdade que ninguém quer ter seu coração partido. Ninguém quer isso. Mas pra que eu ia fazer aquilo? Querer me cortar, chorar toda noite, sofrer o que eu ouvi? Porque eu queria chamar atenção. De quem eu queria chamar atenção? Isso foi assim por longos dias. Foram assim por meses. Todo dia chorava. Tinha dias que eu não queria acordar. Eu tentei me suicidar várias vezes. Mas sabe por quê? Eu me sentia tão fraca. Eu me sentia tão fraca de não conseguir tirar minha própria vida. Que tipo de pessoa eu seria que queria morrer, mas não tinha coragem de tirar a própria vida? Que não tinha coragem de cortar os pulsos bem no lugar certo para tirar a própria vida? Eu não conseguia. Eu me sentia ainda mais fraca. Eu me sentia ainda pior do que eu já me sentia. Eu me olhava no espelho e me perguntava por que eu estava ali. Qual era o meu propósito? Por que eu estava sofrendo tudo aquilo? Por que as pessoas ao meu redor não me amavam, não me entendiam, não me apoiavam, não estavam ali do meu lado? Eu me perguntava isso todo dia. E cada dia mais eu não tinha resposta. Eu fingia que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, que eu estava feliz, que eu estava bem. Mas eu não estava. E ninguém estava ali para me ajudar, só para me criticar, para dizer que inúmeras coisas e ainda dizer que é cena. Eu tava com problemas, como é que eu ia conseguir procurar um psicólogo? Como é que eu ia procurar alguém para conversar se eu não conseguia me ajudar? Eu só conseguia me matar ainda mais. Eu conseguia me tirar a minha vida ainda mais, sofrer com aquilo, doer em mim. Eu não conseguia dizer, eu quero procurar um psicólogo, eu quero conversar com alguém, eu quero contar, porque eu não conseguia. Porque eu sabia que ninguém ia me entender. E eu queria que alguém tivesse me ajudado, que alguém tivesse dito pra mim, tivesse me explicado. Mas um dia,
Antigamente, quando eu tinha esse tipo de problema, as minhas redes sociais, elas eram muito afetadas. Eu passava o dia todo escrevendo. Eu escrevia bastante, porque, tipo, além de chorar, se cortar, se mutilar, eu também escrevia. Então, todas as minhas redes sociais eram afetadas, porque eu postava tudo que eu escrevia lá. Então, um dia, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem comigo e tal. Ela se importou comigo, de verdade. Sabe aquela frase que é luz no fim do túnel? Que existe sempre uma luz no fim do túnel. Foi exatamente o que essa pessoa fez pra mim. Ela ficou do meu lado. Ela conversou comigo, ela se preocupou quando ninguém que tinha visto aquelas publicações, ninguém se preocupou. Ninguém estava ali. Ninguém quis saber o que realmente estava acontecendo. Então ela me procurou. Perguntou o que estava acontecendo. O que eu estava passando. Ela me insistiu. De cara eu não quis falar. Pra que eu vou contar os meus problemas pra alguém que nem vai entender? Daí eu contei. Com o tempo dela ter insistido, dela estar ali do meu lado, de eu ter visto o quão preocupada ela estava comigo, com a minha saúde mental, comigo mesma. Então eu resolvi contar. Eu contei que eu estava sofrendo, que eu estava muito triste, que eu estava muito sozinha, que eu não conseguia confiar nas pessoas, que eu estava com medo de me decepcionar novamente. Enfim, eu contei tudo pra ela. Contei que eu me mutilava, que tava doendo muito, que eu não queria mais viver, que a minha vida tava sendo ruim, que eu tava muito afetada psicologicamente, que eu tava muito triste, que eu já não queria mais existir. Eu contei literalmente tudo pra ela. Então, todo santo dia ela me mandava mensagens. Ela me mandava ler, ela me mandava orar, ela me mandava conversar com Deus. E todo santo dia eu comecei a fazer o que ela fazia, o que ela me disse pra fazer. Todo santo dia eu orava, eu conversava com Deus, eu lia um bom livro, eu escutava uma música alegre. Quando eu via que eu tava ficando triste, eu escutava uma música alegre, eu lia alguma coisa, eu ia conversar com ela, eu ouvia uma música sobre Deus, eu falava com Deus. Então, após todo santo dia, ela mandar mensagem, se preocupando, me ajudando, tentando me curar, eu me vi na necessidade de fazer o mesmo, de tentar ajudar as pessoas que eu via, que eu sabia que estavam sofrendo. Eu conversei com várias pessoas que tinham o mesmo problema do que eu, e até pessoas com problemas piores do que o meu, maiores do que o meu. E eu me senti na necessidade de fazer alguma coisa, de ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Eu conversei, eu aconselhei, eu tava ali o tempo todo. E eu sei que eu ajudei algumas pessoas. Eu sei que eu ajudei algumas pessoas com o meu exemplo, com a minha vida, com o que eu vivi, com o que eu aprendi. Então, ter passado o que ela passou pra mim, que eu passei pra outras pessoas, a minha boa vibração, a minha boa energia, os meus conselhos, tá ali se preocupando, mostrando se importar, eu sei que eu ajudei alguém. Então, eu sei que tá ali ajudando aquelas pessoas me ajudou muito também. Me fez ver que os meus problemas não eram únicos. Que tinham pessoas que tinham problemas maiores do que os meus. E eu me senti tão egocêntrica de ter pensado que a minha dor era única. Então foi quando eu vi que tinham pessoas com problemas maiores que os meus. Com motivos bem maiores do que os meus. E eu podia fazer alguma coisa. Eu podia mudar aquilo, eu podia ajudar de alguma forma. Então foi quando eu fiz alguma coisa. Eu procurei conversar, eu procurei ajudar, eu procurei dizer exatamente o que eu queria ouvir. E ainda mais. Eu fiquei ao lado daquelas pessoas, eu ajudei, eu conversei, eu aconselhei, eu me ajudei também. Porque de alguma forma aquilo me mudou. Eu vi que há milhares de pessoas no mundo que sofrem por causa de alguma coisa. Que se machucam, que querem tirar a própria vida por motivos tão grandes. E a gente não tá nem aí. A gente só quer julgar, a gente só critica, a gente não vê. Então, eu fiquei tão feliz em poder ajudar, em poder ter feito alguma coisa. O sentimento de gratidão era absurdo. E eu fiquei muito feliz. Então, quando você vê alguém, quando você conhecer alguém, ou então algumas pessoas, amigos de amigos seus, souberem que aquelas pessoas têm esse tipo de problema e que sofrem por alguma coisa, ajudem, não critiquem. Fiquem ao lado, mostrem se importar, estejam ao lado daquelas pessoas. Digam o que elas precisam ouvir. E se você não entende, se você não sabe o que é, se você não sabe lidar com aquele tipo de coisa, estude, leia sobre, procure informações, procure saber o que dizer àquelas pessoas.
Porque há várias coisas na internet ensinando como ajudar aquelas pessoas que sofrem de depressão, de várias outras doenças psicológicas. Então, ajudem de alguma forma. Digam o que elas precisam ouvir. Façam mais do que elas gostariam. Surpreendam com ajuda. Mandem vídeos, coisas engraçadas, músicas engraçadas, indiquem livros, levem livros, marquem de ver filmes, de dormir na casa. Fiquem ao lado das pessoas que sofrem, que têm esse tipo de doença, que têm esse tipo de problema. Ajudem de alguma forma, porque podia ser você. E se a gente quer ser pessoas melhores, se a gente quer, de alguma forma, fazer alguma diferença no mundo, ajude, procure ajudar as pessoas, nós seres humanos. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você contar a sua história. Se eu puder fazer alguma coisa, eu farei com toda certeza. Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem e por me permitirem me abrir dessa forma, porque são poucas as pessoas que sabem da minha vivência, do que eu vivi. Então façam alguma diferença, façam alguma coisa para mudarem as pessoas ao redor de você, para fazerem que elas não cometam o erro de tirarem a própria vida, ou se machucarem, se mutilarem, sofrerem. E quando vocês verem alguém ouvindo uma crítica, sofrendo de alguma crítica, protejam aquelas pessoas. Fiquem ao lado delas, por favor. Depressão não é brincadeira, suicídio não é brincadeira. Eu tô aqui porque alguém soube o que me dizer, porque alguém viu o que eu tava sofrendo. Porque não ficou estampado por aí que eu tinha problema, que eu tava sofrendo, que eu me machucava, que doía, que eu chorava todas as noites. Ninguém, não era óbvio, não era nítido, mas alguém se preocupou porque viu alguma coisa. Eu poderia não estar aqui hoje, mas alguém me ajudou. Alguém me ajudou a não desistir de mim, da minha vida. Não perder a esperança, não perder a fé em Deus, não perder a fé nas pessoas. Alguém me ajudou. Então façam o mesmo por alguém. Façam o mesmo pelas pessoas. Não critiquem, ajudem, conversem, fiquem ao lado. Porque somos seres humanos melhores assim, nos sentimos melhores assim. Então essa é a minha história, e se você quiser contar a sua história pra mim, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Então pode ir lá no meu direct, no Instagram, e me contar sobre como foi essa história e como você se curou, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.